Levítico, ele tem uma proposta muito singular. Porque sendo povo de tradição oral, ele precisava de ter um livro escrito de uma forma de fácil memorização e de que o entendimento daquele povo ficasse fácil, até porque eles não tinham essa literatura como nós temos nos nossos dias. Nós podemos pegar a nossa Bíblia, várias versões, então eles não tinham. Então, este livro foi escrito numa inversão, onde o escritor divide esse livro em 7 partes. Quando nós olhamos para 7, o número 7 para o judeu, que é esse número completo, esse número que, se referindo a Deus, é perfeito, mas quando se refere a qualquer outra coisa, 7 dias, 7 cores, então é sempre algo completo. Então, esse livro ficou dividido literalmente em 7 partes. Nessas 7 partes, o autor vai dividir as 3 formas que o próprio Deus estabeleceu para que este povo pudesse se achegar até ele. Então, ele vai escolher três fatos que estão muito claros no livro, Primeiro, são os rituais, são os holocaustos, são as ofertas. Então, ele vai usar esta forma de ritual dos sacrifícios para como que o povo vai se achegar até ele. Então, a primeira forma ele vai usar isso. Então, nós podemos observar que do capítulo 1 do capítulo 7, ele vai trabalhar literalmente esses rituais. E termina ainda com um colofão, que era outra expressão literária que é usada para encerrar o assunto. Então, o livro vai ter, primeiro, os rituais. Então, do capítulo 1 até o capítulo 7, nós vamos ver esses rituais, cumprindo literalmente a forma de como que esse povo vai se achegar até Deus, através do sacrifício, através das ofertas. Então, é assim, através desses rituais. A segunda forma que Deus vai usar para trazer esse povo, para que esse povo se achegue a ele, são os sacerdotes. E nessa função sacerdotal, o sacerdote seria o representante de Deus, era aquele que ia entrar uma vez no Santo dos Santos, naquele tabernáculo que era móvel. Então, ele usou os sacerdotes. Então, nós vamos ver que do capítulo 8 até o capítulo 10, ele vai trabalhar especificamente sobre os sacerdotes. Então, se ele trabalha do 1 ao 7 aos rituais, do 8 até ao 10, ele vai trabalhar na segunda forma que o próprio Deus estabeleceu para que esse povo se chegasse até ele. Então, primeiro, o ritual. Segundo, o sacerdote. A terceira forma que Deus encontrou para trazer esse povo para perto dele são as chamadas as leis de pureza. Era tocar em alguma coisa impura, mas o próprio Deus falava, olha, você se banha em água, então você tem a linguagem do puro e do impuro. Então, nós vamos ver que do capítulo 11 até o capítulo 15, ele vai trabalhar exatamente lepra. Então, esse puro, esse impuro, isso para diferenciar, e ele vai dizer do puro e do impuro. Então, olha as 3 formas que o autor vai escrever esse livro para trazer a mensagem que ele quer, o foco que ele quer. Então, o povo, como que vai se achegar até Deus? Através dos rituais. Aí quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus cumpre todos. Então isso é maravilhoso, estudarmos Levítico. Ele diz do sacerdote. Então, o sacerdote era aquele representante, então ele vai usar isso. Depois ele vai usar
as leis da pureza, as leis que vão determinar aquilo que é puro e impuro. Aí, quando nós chegamos no capítulo 16, ele vai colocar um ato, um fato maravilhoso que é chamado da expiação, da morte expiatória, do próprio sangue, que é a própria vida, que o próprio livro vai explicar o que era o sangue era a vida. Então, ele trabalha nessa perspectiva de mostrar os rituais, de mostrar o sacerdote, de mostrar as purezas, a lei da pureza, mas ele coloca logo a expiação. Quando ele termina a expiação, ele volta nos capítulos 17 a 20 a dizer literalmente aquilo que é puro e aquilo que é impuro de novo. Mas numa perspectiva agora dizendo o seguinte: você se achegou até Deus, então agora como que você deve permanecer na presença dele? Então ele volta ao assunto da pureza, da lei da pureza, do impuro, do impuro. Então ele vai trazer, nos capítulos 17 até o capítulo 20, ele vai trazer a lei da pureza. Depois, nos capítulos 21 e 22, ele vai de novo vai trabalhar o quê? Com o sacerdócio. Então ele vai mostrar de novo o sacerdócio, como que deve ser esse padrão desse sacerdócio, trazendo para esse povo os rituais de pureza, os rituais de santidade, de santificação. Com isso, ele vai terminar o livro de 23 a 27, mostrando literalmente de novo as festas judaicas, ou seja, os rituais de novo. Então nós vamos observando 7 atos. 7 atos. Primeiro ato são os rituais. Segundo ato, o sacerdote. Terceiro ato, as leis de pureza. E o ato principal que nós temos nesse livro, que é o capítulo 16, vai vir exatamente a expiação. Depois da expiação, ele mostra literalmente, escrevendo de forma didática para o povo, mais uma vez, para fácil memorização desse povo, ele vai trazer de novo agora, já na inversão. Agora ele volta trazendo essas leis de pureza. Trazendo essas leis de pureza, ele traz justiça social. Trazendo essas leis de pureza, ele traz esse relacionamento do sacerdote, ele traz a integridade sexual, ou seja, por quê? Porque quem chegou na presença de Deus, como que essa pessoa deve permanecer na presença dele? Depois da expiação do capítulo 16, ele vai trazer de novo a pureza. Depois dos capítulo 21 e 22, ele vai trazer de novo o sacerdote. E depois do 23 ao 27, ele vai trazer de novo os rituais. Observa isso com muito carinho, porque são 7 divisões. Esse livro podia ter 6 divisões, 5 divisões, mas esse livro tem exatamente 7 divisões, para mostrar para aquele povo que o Deus que estava chamando ele, o Deus que estava chamando era um Deus santo, para eles permanecerem, para chegar até ele em santidade, para chegar até ele, pecador sim, mas o livro vai repetir várias vezes, ele vai sair perdoado são os seus pecados. Do capítulo 16, nós vamos ter o máximo do livro, o coração desse livro, que é chamado a expiação. E se nós, que já temos Jesus já sabemos essa morte expiatória de Jesus, nós vamos ver que o livro vai explicar essa morte expiatória de Jesus. E dentro dessa morte expiatória, nós temos algo muito significativo, que são 2 bois. 2 bois. Um boi que era morto, ou seja, a substituição volta de novo. A pessoa tinha que colocar a mão sobre o animal, ou seja, a substituição custava algo para a pessoa, mas tinha um outro animal que era chamado do bode emissário, que era mandado para longe, para o deserto. E o próprio Deus, o próprio Jesus faz isso conosco nessa expiação. Ele perdoa os nossos pecados. Mas o livro tem essa beleza toda de 7. E a minha oração é que você não perca
a beleza do livro de Levítico, por causa da forma que muitos não entendem. Mas o livro é muito próprio, muito atual para os nossos dias. Lembrando que Levítico é o elo de ligação entre Êxodo e entre Números. O povo é santo, porque o povo é santo, porque o seu Deus é santo. Ele vai falar isso várias vezes nas ofertas. Oferta santíssima, povo santo, eu sou o vosso Deus, fui eu que te tirei da terra do Egito. Então, sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então, aproveite o máximo desse livro. Deus te abençoe.